Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, irmãos. Como o Jenison disse, eu me chamo Aleph, participo de um grupo de oração, chama Grupo de Oração Santa Luzia, que acontece toda terça-feira, às 7h30, lá na comunidade Santa Luzia. Estou dentro da Renovação Carismática já há um tempo. O meu primeiro grupo de oração foi o Mater Dom. O primeiro grupo que eu entrei dentro da renovação, que eu conheci dentro do movimento, foi o Mater Dom. Pela vontade de Deus, estou servindo em outro grupo, né? Mas, como Renovação Carismática, somos todos irmãos, estamos juntos, reunidos, trabalhando juntos nesse tempo aí. Que alegria estar aqui pregando a palavra de Deus, estar aqui nessa noite de sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E também o tema da pregação que foi proposto a mim, chama-se a redenção do coração alcança a misericórdia de Deus. Amado, a misericórdia do Senhor é para todos nós. Estamos vivendo um tempo da misericórdia. E Santa Faustina, quando o Senhor aparece a ela, ele fala: a última tábua da salvação é a minha misericórdia. E nós não recorremos à misericórdia de Deus. Por quê? Eu vou explicar por que a gente não recorre à misericórdia de Deus. Eu convido você a abrir a sua palavra lá em Lucas capítulo 7. O versículo é o 35 diante. Lucas capítulo 7. Versículo 36 diante. Amém? Assim diz a palavra. Um fariseu convidou comer com ele. Jesus entrou, pois na casa do fariseu reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, trouxeram um frasco de alabastro com perfume. E ficando por trás, aos pés dele, chorava, e com as lágrimas começou a banhar-se os pés, a enxugá-los com os cabelos, cobriu-los de beijo e ungiu-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado pôs-se a refletir. Se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse: Simão, tenho uma coisa a lhe dizer. Fala, mestre, respondeu. Um credor tinha 2 devedores. Um deveria 500 denários e outro 500. Como não tivesse como que pecar, perdoou ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: suponha aquele no qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não derramaste água nos pés, e ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo, ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijo. Não me derramaste óleo na cabeça, ela, ao invés de ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele que pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: teus pecados são perdoados. Logo os convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavras da salvação. É uma palavra bem conhecida no nosso meio, mas o interessante é o seguinte, para a gente entender o contexto aqui. Quando os judeus saíam a caminhar com alguém, há muito tempo, quando ele entrava na casa de alguém, eles tinham que lavar os pés. E esse Simão, o mestre fariseu, conhecido daquela época, não fez isso com Jesus, ele só convidou Jesus e colocar. Mas o mais interessante disso, é que aquela mulher que não fala a palavra, adentrou aquela casa para ir ao encontro de Jesus. Por que o encontro de Jesus? Porque o nome de Jesus já estava sendo famoso. Então ela queria conhecer, mesmo com os pecados aqui, que não fala qual pecado que era, para ser uma pecadora, ou ela era uma pessoa que cometia pecado do adultério, ou estava cobrador de impostos naquela época, esses pecados que eram mais comuns naquela época da pessoa ser um pecador público. Porém, aqui não fala o que ela era. Mas aqui nesse não é o contexto. Então, o que ela fez? Ela teve coragem de aproximar de Jesus. E Jesus, hora nenhuma, o rejeitou. E o que ela fez? Ficou aos pés do mestre. Para quê? Para ficar em adoração e reconhecer isso. Mas eu quero
colocar nessa pregação para você, meu querido, minha querida, que está aqui nesta noite. O primeiro passo para a gente alcançar a misericórdia é a gente ter coragem de arrepender. E muitos de nós não temos essa coragem. O que é a coragem de arrepender? De reconhecer os nossos erros. Aqui essa pecadora, à medida que ela se aproximava de Jesus, à medida que ela limpava os pés, à medida que ela chorava aqui, ela estava se arrependendo dos pecados que ela tinha. Por quê? A misericórdia encontrou com ela, o amor se encontrou com ela. E nessa noite o amor quer encontrar com você. E nós, como que nós cometemos os nossos pecados, os nossos erros, o que fazemos? Viramos as costas para Deus. Como aconteceu com Adão no jardim. Quando que ele cometeu o pecado com Eva, o que ele fez? Ele virou as costas para Deus. Ele se reconheceu que estava nu. E muitas vezes, como cometemos nossos pecados, viramos as costas para Deus. Não, Deus não me ama, Deus me rejeita, Deus não me quer. E nós ficamos assim. Mas o que Deus quer? Que nós voltamos o nosso olhar para Ele e arrependemos dos nossos pecados. Se eu, quando arrependo dos meus pecados, eu encontro a misericórdia. E aquela mulher, o que ela fez? Encontrou a misericórdia, porque ela arrependeu dos seus pecados. Eu não sei qual a situação que você está, qual o pecado que você se encontra, qual a situação que está difícil na sua casa. Mas se você voltar o seu coração para Deus, voltar tudo aquilo, derramar diante do Senhor nessa noite, voltar de coração contrito. O que é coração contrito? Voltar o seu coração todo para Deus. O Senhor alcançará a sua misericórdia dentro do seu coração. Amados, o Papa Francisco tem uma frase que fala assim: Jesus nunca nos cansa de perdoar. E aonde a gente encontra a misericórdia? No confessionário. Lá onde eu vou falar todos os meus erros, todos os meus pecados pelos sacerdotes. Se você não tem o hábito de confessar, crie o hábito de confessar. Porque a confissão é a maior graça que nós temos e nós ficamos com o coração livre. E quando falamos para o sacerdote os pecados com o coração aberto, quando que o sacerdote levanta as suas mãos para impor sobre nós o perdão, nós conhecemos a graça da misericórdia de Deus. Então, para que eu possa ir ao o confessionário, eu tenho que ter coragem. E olhar para o padre como uma pessoa comum. Gente, dentro do confessionário, o padre não pode falar nada. E é uma graça muito grande que Deus dá para os sacerdotes, que eles já falaram, que a pessoa que sai do confessionário, o padre já não lembra mais dos pecados. É uma graça muito grande. Ah, mas o padre é um pecador também. Gente, todos nós somos pecadores. E nós precisamos de conversão todos os dias. O mais interessante de Jesus, sabe o que era o quê? Porque ele olhava para aquelas pessoas comuns com um olhar de misericórdia. Porque ele queria transformar a vida deles. E quando que as pessoas olhavam em condenar e julgar, não, ele é um pecador, não pode adentrar. Quantas pessoas Jesus adentrou a casa? Adentrou a casa de Zaqueu, de Pedro, de Jairo. E tudo para quê? Para levar a salvação. E quando ele entra a nossa casa, que é o nosso coração, o que Jesus quer levar a nós? A salvação. E nós todos já somos salvos, mas a salvação precisa adentrar de profundidade em nós, deixarmos que Jesus seja o nosso Salvador. E muitos de nós não estamos deixando que Jesus seja o nosso Salvador, porque é o único que morreu na cruz. O único que morreu na cruz por nós. Cantor nenhum morreu na cruz. Cantor nenhum. Ele não pode ser nosso ídolo. A gente também, horóscopo nenhum. Gente, eu fico meio indignado quando eu vejo assim, sou católico e embaixo tem, acredito em signo. Misericórdia, nós católicos não temos que acreditar em signo. Astrologia, está contra. Eu tenho que acreditar em quem? Na palavra de Deus, porque é o único Salvador, o único Senhor da minha vida, é o único que morreu na cruz, é o único que pagou um alto preço, que morreu na cruz para me salvar. Ninguém morreu na cruz para me salvar, o único que morreu na cruz para me salvar foi o próprio Cristo. E a salvação também traz a misericórdia, eu experimentando. E a salvação tem que adentrar em situações dentro da nossa vida, não só na área emocional, ela é profunda. A redenção. E quando deixamos a redenção adentrar, nós experimentamos a graça também da misericórdia. Isso é necessário também que eu e você convertemos. Aqui não conta a história dessa mulher, se ela converteu, mas eu acredito que todas as pessoas que tiveram uma experiência com Cristo, ela mudou de vida. Por exemplo, Pedro, um simples pescador, pecador, à medida que ele teve uma experiência com o Senhor no lago, ele se converteu, largou as redes, e foi seguir Jesus.
Eu não sei qual a situação, qual a sua profissão, se você é uma profissão bem nomeada, talvez um advogado, um professor, talvez um educador físico, talvez uma dona de casa, mas quando voltamos, deixamos o olhar da misericórdia voltar para nós, tivemos coragem de largar os nossos pecados e arrepender, nós encontramos com a misericórdia, convertemos, mudamos de vida, mudamos a rota, começamos a buscar algo diferente em nossa vida. E essas pessoas que Jesus foi encontrando, elas sempre foram buscando algo diferente, querendo mais de Deus, mais do Senhor. Descobrir. Pedro, onde que Jesus estava, Pedro queria estar, queria aprender. Aonde Jesus estava conversando, ele estava lá. E o mais interessante de tudo isso é que Pedro estava nos lugares mais importantes com Jesus. Nas maiores milagres, Pedro estava lá. Na cura da filha de Jairo, Pedro estava lá. Na transfiguração, Pedro estava lá. Porque ele queria estar com o Mestre. E ficar aos pés do Mestre é nos reconhecermos que Jesus é o nosso Mestre. E onde que temos que colocar, onde que a gente tem que colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa vida, debruçar a nossa vida. E aquela pecadora derramou tudo. Eu não sei o que você precisa derramar nessa noite. Como está o seu coração? E é nessa noite que vamos derramar para o Senhor o nosso coração. Machucado, ferido, decepcionado, abatido, cansado. É nos pés de Jesus, é voltar novamente àquele jardim e deixar que Jesus olhe nos nossos olhos, porque o olhar de Jesus não nos tira de nós, porque Ele nos ama. Se você nunca ouviu isso, Jesus ama, e está escrito dentro do seu coração, isso. Por que você está aqui? Por que Ele insiste em você enviar um grupo de oração? Porque Ele te ama, porque Ele quer derramar o teu Santo Espírito dentro do seu coração. E muitos de nós não compreendemos isso, não vemos isso. E quando temos essa nitidez dentro de nós, encontramos com a experiência com Deus. Aí a gente fala, por que os apóstolos continuaram a missão? Porque tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E quando deixamos dentro do grupo de oração, dentro do encontro com o Senhor, ter essa experiência com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, tudo muda. É isso que fazemos encontrar com a misericórdia. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a força, a coragem, o entusiasmo, a perseverança, para que nós podemos continuar na caminhada. O que fez Pedro, o que fez João, o que fez Tiago, o que fez Paulo continuar, o que fez a vida dos santos continuar? O Espírito Santo de Deus. É a perseverança. Meu querido, minha querida, eu quero te falar uma coisa. Se você vem a esse grupo de oração toda sexta-feira aqui, ou frequenta outro grupo, da Renovação Carismática Católica, porque o Senhor te quer aqui, porque tem algo na sua vida, ou que Ele quer transformar você, o seu coração, ou alguma intenção que você está rezando, Ele usa de você. Quantas pessoas foram transformadas? Você não está aqui à toa, não. Deus tem algo especial para você quando você vem a esse grupo de oração. Quando eu fui entender isso, eu nunca mais faltei a um grupo de oração, sempre frequentei um grupo de oração. É isso que você faz. Mas a gente não pode ficar só no grupo de oração. Aqui nos dá a sede, aqui a gente bebemos da fonte. Mas onde que a gente continuamos nessa fonte? A Santa Missa, a nossa oração pessoal com Deus, ao Santo Terço, adorar o Senhor. É onde a gente vai aos pés. E quando a gente tem isso, o Espírito Santo vai nos impulsionando isso, nós continuamos perseverantes, como os apóstolos. Por que hoje o Evangelho chegou até nós, até nos dias de hoje? Por causa da perseverança dos apóstolos. Porque eles não ficou só na Judéia. Paulo foi o percussor, ele foi além da Judéia. E da Judéia foi chegando até nos dias de hoje, onde nasceu a renovação carismática. Estamos aí. E a renovação carismática é uma graça nesse tempo, para nós. O grupo de oração é uma estratégia de Deus para esse tempo, porque podemos experimentar mais de Deus. Meu querido, minha querida, tempos atrás, não tinha muitos grupos de oração, hoje graças a Deus tem, e era difícil, e quando tinha era lotado, né, Eninho? Mas louvado seja Deus, que tem um grupo de oração, é onde a gente pode experimentar da misericórdia de Deus. O grupo de oração é como um hospital, você vem cá, ferido, machucado,
abatido, até talvez até no UTI. E você daqui sai daqui transformado pela ação do Espírito Santo de Deus, porque o próprio Cristo é o médico que transforma o seu coração, a sua vida. Se você entregar para Deus o seu coração, Ele pode transformar. Eu não posso fazer nada por você, mas se você, como aquela pecadora que na palavra falou, se entregou, se derramou, chorou para o Senhor, lavou os pés, Simão não fez nada, ele só ficou na mesa querendo comer com o Senhor, porque o Senhor já era uma pessoa importante. Mas se você começar a se derramar para o Senhor nessa noite, e voltar à experiência do jardim, e deixar que os olhos fixos do Senhor olhem para você, nos seus olhos, e falar com que você é um filho amado, um filho querido, onde você nunca foi amado, o Senhor vai transformar o seu coração. Isso aconteceu com o filho pródigo. Ele gastou tudo. Ele pediu tudo que ele tinha da herança. Aí ele que viu que ele estava comendo lavagem, ele disse, opa, peraí, na casa do meu pai eu tenho tudo de melhor. O que o próprio pai fez? Acolheu aquele filho que estava sujo, ferido, machucado, e o abraçou, e deu novas vestes. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite para nós. Cuidar de nós. Cuidar de cada um de nós. Se você chegou aqui, não sei do jeito que se você chegou aqui, volto a frisar para você. É tempo de voltar, buscar novas vestes, novas sandálias, um novo anel e voltar à nova aliança com o Senhor. Porque é tempo da misericórdia. O Senhor não condena você, não me condena, mas Ele volta um olhar para nós. Mas nós temos que arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. A gente tem que parar de uma coisa que tudo é normal. Gente, nada é normal. Os pecados que a gente comete estão escritos nos 10 mandamentos. Se a gente lê os 10 mandamentos, nós cristãos sabemos todos os pecados que cometemos. Lá temos. Será que estou amando a Deus sobre todas as coisas? Será que eu estou guardando domingos e festas? Será que eu estou honrando meu pai e minha mãe? Será que eu estou matando? Mas eu não mato. Mas talvez eu estou matando a pessoa com palavras, jogando ela para baixo. Será que eu estou cometendo adultério? Será que eu estou cobiçando as coisas alheiras? Será que eu estou pecando contra a castidade? Os 10 mandamentos é a lista para que nós podemos saber se nós estamos errando, se estamos afastando do jardim que o Senhor preparou para nós. E quando começamos a pecar e sabemos disso, viramos as costas para Deus. Mas Deus nunca vira as costas para nós. Ele sempre está de braços abertos para nos abraçar, porque Ele nos ama.